Boa noite, bom dia e boa tarde para todos os seres que um dia verão este vídeo e para aqueles que também não verão, porque eu sou uma ótima pessoa e gostaria que todos pudessem ter ótimos dias, noites e tardes. Bom, eu creio que ninguém esteja vendo. Quando eu ver que alguém apareceu, eu começo a falar sobre alguma coisa. Ótimo, alguém apareceu. Por favor, me avise quando eu puder começar a parar de enrolar e falar alguma coisa. Eu vou responder de novo boa noite, apesar de eu já ter dito boa noite, mas enfim. Então, eu vou ficar aqui falando sobre nada. Ah, já sei, sobre o nada que eu vou começar falando. Pera aí, eu acho que eu tenho uma flanela, eu só tenho que descobrir. Ah, tem uma sim. Ok, vou limpar. Melhorou? Bom, eu não sei se melhorou. Então, gente, no vídeo passado, pra quem não se lembra, porque quem não sabe então não viu, então por favor vá ver. De todos os outros, ok, não tô falando de nada importante mesmo. Bom, os primeiros vídeos a gente conversou sobre. Oi, Maria do Socorro. A gente conversou sobre. Deixa eu lembrar aqui do que. Ah, sim, a gente conversou sobre o início da colonização do Brasil, toda a história das grandes navegações, para se entender o início da colonização, né? E aí que a gente depois começou a conversar sobre os povos africanos que foram trazidos para cá. Só alguns, porque eu não tenho condição de falar sobre todos. E foi extremamente superficial, porque eu não tenho condições de falar de todos aprofundadamente. Claro, precisaria de muitos vídeos para conseguir falar sobre tudo. Boa noite, Marisadeia. Boa noite, Girafa. Eu acho que dei boa noite para todo mundo. Eu não sei porque tá aparecendo direto aí, enfim. Se eu não dei boa noite para você, boa noite para você que não dei boa noite. Bom, depois a gente conversou sobre a travessia do navio negreiro da África até aqui para o Brasil. Mencionei outras rotas que iam para as ilhas do Caribe, para a América do Norte, enfim, porque afinal de contas temos que lembrar que essa escravidão, infelizmente, não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros lugares, né? E no caso, o navio negreiro, essa travessia é extremamente importante, porque como eu acho quem disse, pelo menos, foi o Mestre Camisa, né? Como disse o Mestre Camisa, pelo menos eu acho, a capoeira, ela engravidou no navio negreiro e nasceu em terras brasileiras, né? Sem médico, sem parteira, que é uma parte muito interessante de ser, como é que se fala, ser percebida, porque não dei boa noite pra você, então estou dando boa noite pra você, Maria do Socorro. E boa noite, Tester, boa noite, Bin Laden. Bom, por quê? Porque isso mostra um caráter popular da capoeira, né? Mostra que não foi necessário que pessoas com os conhecimentos para o parto fizessem o trabalho. Ela por si só já se criou. Bom, e depois do navio negreiro, né? Nós falamos sobre já vou lembrar que a gente falou bastante coisa, eu acho, já. Do que a gente falou? Alguém sabe do que a gente falou depois do navio negreiro? A gente falou da miscigenação. Por quê? Porque a miscigenação, a fusão das etnias, é algo extremamente presente no Brasil. Porque aqui, na escola costuma-se dizer que se encontrou os índios, os brancos e os negros. Eu já gosto de dizer que essa frase está completamente certa, porém incorreta. Por favor, comecem a dizer: se encontraram centenas de povos brasileiros, centenas de povos que vieram do continente africano e um povo muito miscigenado que foi os portugueses, além de os outros
povos europeus que vieram para cá e ainda depois, principalmente durante o século XX, vieram povos, os vários povos muito miscigenados da Ásia. Por favor, troquem esta frase extremamente simplista, correta, porém incorreta, por esta frase mais completa que dá a real dimensão, né? Até porque a capoeira, como eu falei neste vídeo, já falei várias outras vezes, a capoeira, ela é miscigenada, ela é a fusão de várias lutas, não só africanas, mas também asiáticas, muito provavelmente indígenas, europeias. Ela tem esse caráter de absorver um pouquinho de tudo, né? E depois de miscigenação falamos sobre o sincretismo, que é algo muito presente na capoeira. Afinal de contas, na capoeira nós cantamos nomes de santos e de orixás, nós honramos santos e orixás com os toques do berimbau, né? Então é muito importante que nós capoeiristas conheçamos, ou seria conhecemos, agora eu estou em dúvida, tenhamos o conhecimento, pronto, sobre este universo, né? Que também a religião é uma coisa extremamente interessante, porque ela influencia nos hábitos das pessoas, além de tudo. E sendo o Brasil uma mistura de tantas etnias, também é uma mistura de várias religiões. Depois, eu creio que nós falamos sobre a plantação de cana-de-açúcar, né? Sobre o início da história da cana-de-açúcar no Brasil, sobre o método de produção, sobre a vida do escravo na Gênio. Boa noite, vó. Porque, afinal de contas, na visão do Senhor, a vida do escravo deveria servir apenas para dar dinheiro para ele, e isso seria através do trabalho. Então o escravo só tinha direito praticamente a isso. Alguns, né, eu creio que talvez a maioria, davam outros lazeres para que o escravo não entrasse em depressão, não tivesse a chamada calunduque. Seria a doença da tristeza, né? Porque a depressão é uma coisa muito séria que existe desde sempre, obviamente, né? E afinal de contas, né, isso também reduziria a motivação de certa forma para fugir. É claro que não retiraria, tanto que nós tivemos várias fugas, e claro que esta técnica foi feita para vários, né? Mas os escravos nunca poderiam demonstrar a sua religiosidade através de suas festas, né? Então, por exemplo, a gente tem os orixás, festas de orixás que são no mesmo dia de festas dos santos, por causa disso, né? Você fazia a festa para o orixá no dia da festa do santo, sim, ninguém desconfiava, né? Mas mesmo tendo essa liberdade, nós sabemos que essa liberdade não era uma liberdade de verdade, né? Era muito mais uma história da carochinha. Eu não entendi que besteira seria essa, Marisa Deia. Bom, boa noite, Marcelo Castro. Bom, deixa eu ver. E depois nós falamos das invasões holandesas que tiveram a participação de escravos, tanto negros quanto indígenas. Eu gosto de afirmar isso para deixar bem claro, porque isso é uma coisa que é muito ignorada. E depois, né? Depois estamos aqui, né? Afinal, por que a gente falou das invasões holandesas? Falamos para entendermos a queda da produção açucareira no Brasil, entendermos o que a gente vai falar hoje, né? Principal razão para o que vamos falar hoje. Bom, não sei se já deu tempo para começar o que eu quero falar hoje, para a gente começar a falar. Então, até alguém me avisar, eu vou ficar pensando o que é que eu tinha pensado em falar. Aí eu lembrei o que eu não tinha pensado em falar. Então, que presentinhos? Agora eu tô em dúvida. Bom, então, por enquanto eu gostaria que alguém me explicasse que presentinhos são esses, porque eu realmente não entendi. E é isso, por favor, alguém me avise quando eu puder começar, né? Quando eu achar que o tempo já tá bom para começar, porque afinal de contas, começar é uma coisa muito interessante, só pode, e o ideal é que todos que pretendem ver já estejam presentes quando eu começar, afinal.
Ah, bom, entendi. Posso começar? Bom, primeiramente eu quero começar lembrando para todos que eu tenho o canal no YouTube, Papo com um Grilo, né? E que depois desse vídeo terminar, eu gostaria muito que todos fossem no canal e clicassem lá no like e dessem visualização para o vídeo, mesmo que vocês já tenham visto o vídeo. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Também compartilhem esse vídeo, porque afinal de contas, naquele canal do YouTube eu já percebi que muitas poucas pessoas vão ver. Eu não consigo entender o porquê, mas pela quantidade de visualizações eu percebi que muitas pessoas vão ver, diferentemente do Facebook, que em uma semana já tem 100 visualizações no vídeo. Então, por favor, compartilhem o vídeo também. Bom... Não, Testa, aquilo ali era só pra enrolar mesmo, porque eu não tinha nada pra falar mesmo. Bom, começando o vídeo agora, né? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. Como eu já disse naquela, acho que se chama publicação nome, que não tinha música de capoeira falando sobre a mineração propriamente dita, eu falei que eu iria explicar, né? Isso não significa que eu não encontrei nenhuma que falasse sobre mineração, só quero dizer que não tinha nenhuma cujo tema fosse mineração. Por quê? Primeiramente, a gente já ouviu uma música que falava sobre a mineração, né? Africaê, que falou dos negros Minas, né? Mencionou os negros Minas, mencionou povo Mucugê, que eu expliquei qual é a minha teoria para ser, como ninguém discordou, ninguém colocou. Outra, então, está relacionada à mineração. E encontrei uma outra música, que é que está no CD do Mestre Limão e do Mestre Natanael, que quem me ajudou a recordar dela, porque eu já tinha ouvido ela em algum momento da minha vida, né? Agradeço a pessoa que me recordou dela, porque eu nunca tinha me atentado, né? Foi o meu amigo Joel, né? E é a música Hoje é Dia de Negro Lutar. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, por curiosidade. Não vamos trabalhar, porque o tema dela, como vocês vão perceber, não tem nada a ver sobre mineração, ela apenas menciona. Esse tema talvez a gente trabalhe com essa música, ou trabalhe com outra, eu ainda vou decidir.
gente, como vocês perceberam, não fala sobre mineração. No caso, fala sobre, eu não sei se o volume da música de fundo tá bom, se não tiver, por favor, me avisem. Fala sobre... Peraí, esqueci do que fala. Ah, sim, fala sobre a questão da proibição da escravidão, né? Bom, então, e nós viemos falar sobre mineração, então não vamos falar dessa música agora. Então, como começou a história da mineração no Brasil? Mineração, no caso especialmente do ouro, começou, na verdade, essa busca no ouro do Brasil em algo entre 1500 e 1530, né? Na verdade, no momento em que foi feito o Tratado de Tordesilhas, começou a busca no ouro no Brasil. Por quê? A gente está na Idade Moderna na Europa, para deixar bem claro, porque aqui no Brasil a gente no momento estava na Idade da Pedra ainda, mas especificamente o Neolítico. E no caso, a Idade Moderna tem uma característica muito clássica. O modelo, eu creio que seja econômico, chamado mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo, ele é um modelo que eu creio ser econômico, que tem várias características. Dentre as principais tem o protecionismo os produtos do próprio país, tem intervenção estatal no objetivo de criar monopólio, que é o que a gente, por exemplo, vê na questão lá das Índias, né, pelos portugueses, depois pela plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e depois a plantação de açúcar lá na Holanda, né? Tem todo um protecionismo econômico e tudo mais. Outra característica interessante é o pacto colonial, né? Que é essa coisa de ficar fazendo colônia em todo canto do mundo, né? Mas a questão mais importante para o que a gente vai ver hoje é uma característica chamada de metalismo. O que é o metalismo? É uma ideia muito simples. Quanto mais ouro e prata você tiver no seu país, mais rico você é. Porque o que acontece? O ouro e a prata são metais chamados nobres. Eu não sei o quão raro é a prata, mas o ouro a gente sabe que é bem raro, né? Não sei se a prata é tão rara quanto... Não, a prata é um pouco menos rara que o ouro, pelo que eu pesquisei. Mas uma característica desses metais nobres é que eles são muito duráveis, dificilmente eles vão ser corroídos, eles são encontrados com alto nível de pureza, geralmente, pelo que eu pesquisei, pelo menos, né, no minerador, e eles são extremamente maleáveis. E além de tudo, o ouro e a prata, eles têm aquela cor bonita, aquele brilho, né, bonito. Então isso tudo faz com que eles sejam muito cobiçados, utilizados para artigos de luxo, né? O que os torna, então, extremamente valiosos. E além do mais, né, pelo que eu me lembre, não sei onde eu vi isso, mas com a Idade Média, a Baixa Idade Média, eu creio, agora nunca lembro qual vem antes, se é a Alta Idade Média ou a Baixa Idade Média, mas eu creio que seja a Baixa Idade Média, quando começou a voltar o comércio, a monetarização, né, as moedas eram feitas do quê? De ouro e prata. Depois que se mudou a substância para fazer, porque o ouro e prata acabaram ficando escassos, né? O que acontece? Quando a prata se tornou o lastro da moeda dos lugares. Para quem não sabe o que isso quer dizer, basicamente é o seguinte: da mesma forma que hoje o que define o preço da moeda de um país é o dólar, antigamente o preço da moeda de um país era medido pela prata até 1820 alguma coisa. Eu vou verificar aqui, porque hoje tem muitas datas e eu sou péssimo para números, então eu vou ficar olhando mesmo as datas no computador se ninguém se incomodar. 1821 mesmo, que aí passou a ser o ouro, né? Aí depois, se eu não me engano, ou foi depois da crise de 29 ou na Segunda Guerra Mundial, passou a ser o dólar, né? Então, quanto mais prata, até 1821, e depois quanto mais ouro o país tivesse guardado, maior era o valor da moeda. Hoje em dia é quanto mais dólar, né? Bom, então, o ouro e a prata foram muito cobiçados.
eu creio que todos os países da Europa. Então o que acontece? Quando foi feito o Pacto de Tordesilhas, os portugueses já estavam pensando em ouro. E aí, no período entre 1500 e 1530, os portugueses souberam, né, da história do rei branco que os indígenas contaram, né? Que seria um rei cheio de riquezas de ouro e prata, né? Então já viu o olho gordo dos portugueses, né? Quando descobriram que o rei branco estava no território espanhol. E pior do que isso, o jeito de chegar neles, que é o Rio da Prata, por isso esse nome, estava também no território dos espanhóis, né? E por uma questão muito pequena de distância, né? E aí, então eles ficaram tentando invadir o território dos espanhóis para conseguir roubar todo o ouro e a prata do rei branco, que era, no caso, o Império Inca, né? O Imperador Inca. E não conseguiram. Na verdade, todas as expedições brasileiras para isso falharam. Razão para acho que umas 7 capitanias darem errado, né? Que no caso seria 2 do Martim Afonso de Souza, que investiu isso e depois desistiu. 2 do irmão dele, só que uma delas fica na região do Nordeste, se eu não me engano, é Capitania de Ilhéus ou de Itamaracá, uma coisa assim. Que ele ganhou de presente por expulsar uns corsários franceses. E umas 3 aqui também do Nordeste que tentaram ir pelo Rio Amazonas, porque se tinha a ideia de que o Brasil ele era uma espécie de uma grande ilha, né? Que ele era circulado pelo mar e que o Amazonas e o Rio da Prata circulavam o resto do território e teriam a mesma nascente, então formaria meio que um rio, e aí então daria para chegar no Império do Rei Branco tanto pelo Rio Amazonas quanto pelo Rio da Prata. Só que enfim, não deu certo, os portugueses desistiram dessa ideia porque o Pizarro conseguiu chegar antes deles. Bom, depois disso, descobriram que sim, havia ouro no Brasil, né? Só que era um ouro em uma quantidade tão pequena que não valia a pena ficar com a coroa portuguesa, para deixar bem claro, não valia a pena para a coroa portuguesa ficar cobrando um monte de impostos, né? Então, só que, se vocês se lembram bem, se vocês não sabem porque não viram o vídeo anterior, então por favor vão lá ver. Vídeo anterior não, vídeo antes do anterior e o vídeo anterior também, por favor vamos ver esses dois. A cana-de-açúcar estava dando bastante dinheiro, né? Só que aí a cana-de-açúcar parou de dar tanto lucro por causa dos holandeses. Então entramos nessa crise econômica, né? E aí os portugueses, os bandeirantes, né? Um belo dia estavam caçando os indígenas, né? Caçando indígenas como sempre, né? E acabaram encontrando no Rio das Velhas, do ano de 1695, ouro. Em uma boa quantidade, né? Para deixar bem claro, os bandeirantes, por causa disso e por causa do fato deles explorarem os sertões e permitirem que o Brasil tivesse Mato Grosso, Goiás, né, no território brasileiro, porque antes isso pertencia tudo aos espanhóis, né, a maior parte dela era dos espanhóis, se não toda. Eles são vistos como heróis. Eu só quero dizer que eu sou totalmente contra. Na história não existem heróis ou vilões. Existem pessoas. Agora, se fosse para existir, na minha opinião, os bandeirantes tinham que ficar como os vilões da história, porque eles fizeram isso enquanto caçavam indígenas para escravizar e fazer o etnocídio. Então, eu sou completamente contra colocar os bandeirantes como heróis. Só quero dizer isso. Mas história não tem herói nem vilão. Bom, deixa eu lembrar, sim, eles encontraram no Rio das Velhas, começaram a procurar e claramente a notícia se espalhou, afinal de contas a gente está falando de ouro, né? Então um monte de gente começou a ir, na verdade, para vocês terem ideia, estima-se que 40% da população portuguesa foi para essa região de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, em busca do ouro, né? Então a gente tem uma explosão populacional enorme.
E isso significa um aumento da quantidade de cidades, porque as pessoas têm que morar em algum canto, melhor canto nas cidades, né? Então começa-se a fazer as cidades, né? A gente tem uma urbanização do Brasil de fato, porque haviam cidades no Brasil, haviam, mas não em tanta quantidade como passou a ter, porque o Brasil era um país agrário, né? Quer dizer, ele continuou sendo agrário, só vai se tornar urbano, se eu não me engano, no século XX ou então no final do século XIX, mas eu creio que tenha sido no início do século XX mesmo. Até então, nosso país era um país agrário. Bom, deixa eu lembrar assim, mas ainda assim é algo extremamente importante. Até porque a gente tem que pensar que a gente está falando dos sertões do Brasil, do interior do Brasil, ou a parte inexplorada do Brasil. Ou seja, não tem estradas levando para essa região. Temos poucas pessoas interessadas em plantar, né, e sim interessadas em ficar procurando ouro. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma crise alimentícia. E para resolver essa crise alimentícia, o que foi feito? Primeiro pegou a capital e mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. Para que, já que o eixo econômico tinha mudado do litoral nordestino para a região centro-oeste e sudeste. E assim essa região iria passar a se desenvolver. Segunda coisa, foi feita uma estrada ligando essa região interiorana do sudeste, do centro-oeste, com o Rio de Janeiro, facilitando tanto a circulação do ouro quanto a circulação de alimentos. E o que isso gerou? Gerou uma integração completa da colônia, de certa forma. Porque o Nordeste enviava produtos para cá, o Sul enviava produtos para cá, tava todo mundo enviando produtos para cá, entendeu? Para cá eu quero dizer lá para Minas Gerais, enfim, não para cá onde eu tô, né? Deixa eu lembrar assim. Mas o que vai acontecer? Por que foi começado a explorar Mato Grosso e Goiás se Minas Gerais já tinha bastante ouro, né? Foi a guerra dos chamado Emboabas. Para quem não sabe, Emboaba é uma palavra de origem indígena, né? Tupi, pelo que a internet diz, mas sinceramente eu não sei se é confiável, até porque eu já disse várias vezes, se você procurar a palavra de origem indígena, vai ser sempre de origem tupi, é uma coisa assim incrível. Até parece que só existe tupi como língua, né? Mas enfim, e Emboaba é a palavra que era utilizada para se referir às pessoas aliás, aos pássaros que tinham as pernas e os pés cobertos de pena, né? E no caso passou os paulistanos, né, os paulistas, aliás, começaram a se referir aos estrangeiros que estavam vindo aos montes para a região para procurar o ouro de Emboabas por causa das botas e tudo, porque a gente está falando de bandeirante. Bandeirante é mais bicho do que gente, né, nas descrições, né? Como eu já disse, segundo o Eduardo Bueno, o Domingos Jorge Velho precisou de um intérprete para conseguir se comunicar quando foi atacar o Palmares, né? Então, assim, muito provavelmente eles não deviam usar botas, né? Então, por isso essa referência a esses pássaros com as penas que cobriam até os pés. Essa guerra, o final é a única coisa que importa no momento. Se vocês quiserem que eu fale da Guerra dos Emboabas, é só dizer que eu falo, sem nenhum problema. Eu faço uma pesquisa mais a fundo e falo. O importante é que a Guerra dos Emboabas gerou o seguinte: os estrangeiros ficaram em Minas Gerais e os paulistas foram procurar outro canto para achar ouro. Agora, como é que era essa Opa! Olha, gente, já deu o horário aqui do meu alarme. Se vocês quiserem que eu pare, é só escrever aí pra eu parar. Por enquanto eu vou continuar, né? Antes de falarmos de como era essa busca pelo ouro, porque aí a gente já começa a falar dos escravos, né? Vamos falar dos impostos para entender os futuros eventos. O
que é a Inconfidência Mineira, a Revolta de Vila Rica, das quais não se preocupe, eu não vou falar a fundo. Se quiserem, eu falo em outros vídeos, é só escrever. No momento em que quiserem que eu pare, ó, tem gente falando pra eu parar e pra eu não parar. Pronto, tem mais gente falando pra eu não parar, então não vou parar. Se decidam aí, enquanto isso eu vou continuar. Deixa eu lembrar. Já vou lembrar, gente. Sim, lembrei. A coroa portuguesa, malandra do jeito que era, porque pense uma coroa malandra, era a coroa portuguesa. Cobrou impostos, tantos impostos quanto pôde imaginar. Em 1702 foi criado o primeiro regimento das terras minerais, né, para o Brasil. No caso, já vou lembrar, possivelmente o primeiro imposto brasileiro, em alguns cantos eu encontrei que foi o primeiro imposto brasileiro, foi o quinto. Sabe o quinto dos infernos, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu e em vários momentos você já disse? Pronto, é esse bendito imposto. O que era esse quinto dos infernos, que a gente tanto fala? O que acontece? O Coroa Portuguesa instituiu o seguinte: toda a sua produção você deve declarar, né? E 20% dela, ou seja, 1/5, vai ficar para a coroa portuguesa, né? E 20% é muita coisa. Aí a gente tem a Revolta de Vila Rica, né? Começa-se a perceber que o quinto não estava agradando muitas pessoas, então diminuiu-se para 12%. É quase que metade, mas ainda assim, eu creio que 12% seja muito. E um cara chamado Alexandre de Gusmão, ele percebeu o seguinte: não era muito justo, porque você cobrar a mesma porcentagem de uma pessoa que tem 150 escravos trabalhando para ela, é muito diferente. É muito diferente de você cobrar de uma pessoa que não tem mesmo nenhum escravo, porque tinham duas formas de produção. Tinha as chamadas lavras, que tinham a mão de obra escrava, e tinha as faiscações, dos faisqueiros, que eram pessoas que estavam sozinhas tentando procurar o ouro, né? Então esse era meio que o sustento delas, o único sustento. Então ficava muito pesado, né? Injusto. Então o que ele fez? Ele pegou e criou um imposto chamado captação. Para quem não sabe, captação vem de capta, que em latim quer dizer cabeça. Por quê? Porque era um imposto cobrado por cabeça de escravos, 17 gramas de ouro por escravo. Assim ficaria mais justo. Só que os coitados dos senhores de escravos, né, que estavam trabalhando lá, eles não tinham culpa de ter tantos escravos, né? Então eles não gostaram muito do imposto. Então rapidamente a coroa portuguesa retirou esse imposto e voltou com o quinto. Bom, só que tudo tá maravilhoso até agora, né? Todo mundo seguindo as leis, né? Claramente ninguém desobedecendo, não havia contrabando de ouro. A gente está falando de uma época muito mais civilizada do que hoje em dia, né? Que as pessoas contrabandeiam tudo, né? Na verdade, se eu estivesse naquela época, eu aposto que os contrabandistas iriam escolher o ouro em pó e em pepitas, que são em pequenos pedaços, né? Dentro de santos, que poderiam vir a ser dar origem a uma expressão santinha do pau oco, né? Eu acho assim uma ideia interessante para eles terem feito, mas se eles não fossem tão civilizados como eram, obviamente, né? E a coroa portuguesa injustamente desconfiava de que o ouro estava sendo contrabandeado, né? Então, em uma data que eu não lembro qual era, eu vou olhar qual é agora.
a coroa portuguesa colocou nessa região as casas de função, mais especificamente em 1720, e se minha memória não falha, em 1725 é que começou a funcionar em Ouro Preto. O que acontece? Qual era o objetivo dessa casa de função? Era transformar o ouro em barras e com uma espécie de selo, uma marca, para identificar de que aquele ouro estava podendo circular, né? Caso ele não estivesse, aí cabia à intendência das minas fazer alguma coisa, que ela que fiscalizava tudo. Bom, essa é a barra, para deixar bem claro, não é aquela barra bonitinha que a gente vê nos desenhos, né? Se vocês tiverem curiosidade, só escrever algo tipo barra de ouro, colonial, Brasil, uma coisa assim que você encontra e você vai ficar até decepcionado. Eu sugiro que não vá procurar. É uma coisa assim que acaba com a imaginação de todas as pessoas que tiveram infância e viram desenhos animados. Bom, só que o que acontece? Primeiramente, como é que era essa produção, para entender o que levou o fim, a queda da produção aurífera no Brasil, da extração aurífera no Brasil, que vai gerar a Inconfidência Mineira e uma desconfiança da coroa portuguesa do contrabando. Primeiramente, era explorado o chamado ouro de aluvião, que é o ouro encontrado na beira dos rios. Sabe aqueles garimpeiros, que ficam lá no rio com aquela bacia e ficam procurando ouro? Pronto, esse aí é o ouro de aluvião. Geralmente era o ouro que os faisqueiros procuravam. E foi a primeira forma de exploração aurífera do Brasil nessa região, né? Na verdade, estão vendo essa imagem que eu desenhei, né? Ela mostra justamente isso. Vocês podem ver aqui duas pessoas que ficavam fiscalizando para ver se os escravos não iam roubar o ouro para comprar a liberdade, né? E para evitar que eles jogassem o ouro fora, né? E eles ficavam olhando os escravos fazendo isso. Bom, essa foi a primeira forma de exploração, ou seja, não precisava de pessoas muito capacitadas para fazer, né? E além do mais, rapidamente esgotava, porque afinal de contas a gente está falando do ouro que fica na beira do rio. Isso, apesar de estar em uma boa quantidade para levantar o interesse da coroa portuguesa, claramente não era infinito, né? Então, em pouco tempo, começaram a ter de explorar o ouro em minas propriamente ditas, né? E aí a gente entra nos chamados negros minas, dos quais a gente já conversou lá nos vídeos que a gente falou sobre os povos africanos. Para quem não lembra, eu vou contar. Para quem não viu, por favor, vá lá ver todos. Porque eu não faço a mínima ideia de qual a gente fala isso, né? Mas os negros minas, para quem não lembra, eram os negros que eram especialistas, podemos dizer, na mineração e na metalurgia. São africanos em geral, não é uma etnia só, muito provavelmente da Costa da Mina, da etnia sudanesa, que tinham esse conhecimento porque são de etnias que mexiam com os metais. Bom, eles conheciam as técnicas, né? Então foram extremamente valorizadas essa característica, se tornaram caros, né? E foram trazidos para cá. Para cá, entenda por favor, nessa região em que está havendo essa extração de ouro, para trabalhar nas minas. E como é a vida nessas minas, né? Péssima, porque para começar no século 18, que é o século que a gente está, né? Para orientar vocês cronologicamente, né? 1700 é século 18.
Quer dizer, 1701 até 1800 é século XVIII, que 1700 é o último ano do século XVII. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar sobre a Revolução Industrial, né? Vocês vão ver que utilizava-se a máquina a carvão. E se vocês tiverem interesse em procurar sobre as minas de lá, vocês vão ver que são condições extremamente tristes. Inclusive tem um romance francês, se eu não me engano, do realismo, que fala justamente sobre essas minas. Agora eu não lembro qual é que é o nome desse romance. Marisa Dessa, se você souber, por favor, me ajuda. Acho que é de um cara chamado Zola, uma coisa assim, né? Se não for francês também, por favor, me avisa, mas eu acho que seja francês. Bom, enfim, e a gente tá falando então já do século XIX, a gente não tá mais falando do século XVIII. Se no século XIX já estava ruim para pessoas que eram livres, que dirá então para os escravos? Os escravos, eles ficavam aqui nessa busca pelo ouro de aluvião, dentro d'água, no sudeste, que é frio. Então já é uma preocupação, né, a se ter, porque o frio, a gente sabe que se você tá num canto frio, você fica doente facilmente, né? Bom, e além do mais, porque a gente tem que lembrar que higiene é uma invenção nova no mundo, literalmente nova. A higiene começou a se tornar uma preocupação no século XX. Tem um vídeo, para quem quiser, do Eduardo Bueno, que fala sobre essa questão da higiene, mas o foco não é a higiene, mas acaba falando da higiene, que é sobre o Brasil cabeludo, que fala sobre o cabelo no Brasil, né? Uma coisa extremamente interessante. E para deixar bem claro, higiene é uma invenção nova para os europeus, não sei se para os africanos, asiáticos e o povo lá e para os oceânicos. E quanto ao resto das Américas, mas para os índios brasileiros, para deixar bem claro, higiene não era uma novidade, porque eles, se eu não me engano, Eduardo Bueno fala nesse vídeo que eles chegavam a tomar em torno de 10 banhos por dia. Eu não sei o nome em francês, eu só sei o nome em português que eu não tô lembrando, né? Bom, enquanto que os europeus, eles chegavam, ou pelo que o Eduardo Bueno, pelo que eu me lembro que o Eduardo Bueno falou, em torno de uma vez por ano, né? Então higiene é uma coisa assim meio nova. Então você tente imaginar a higiene para os escravos, que segundo a visão dos senhores deles, não eram gente, né? Então imagine como é que era essa condição da higiene. Porque, para deixar bem claro, os senhores que estavam lá, que em geral tinham vindo da Europa, né? Em geral tinham vindo da Europa, e eles começaram a ter o hábito de tomar mais banhos por dia, né? Na verdade, para quem quiser ler, tem um livro maravilhosamente maravilhoso chamado O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, esse é o seu nome, né? Que tem uma parte do livro que fala uma coisa muito interessante, na minha opinião. Agora eu não vou saber dizer, obviamente, com hiperes e líteres, né? Acho que era isso aí, o senhor de Goriot, né? O senhor de Goriot, né? Eu não vou saber dizer com hipercilise. Sei lá agora qual é a expressão, né? Mas certo, eu não vou saber dizer, obviamente. Mas mas eu lembro que é o personagem português que trabalha na pedreira e depois foge com a Rita, deixando lá a esposa dele, que fala pra esposa que ela deveria começar a tomar mais banhos por dia, né? Porque o Brasil era muito quente, suava muito, enfim, né? Quer dizer, você vê naquela obra que ele começa a tomar 2 banhos por dia, né? Para deixar bem claro, por causa ipsis literis, isso aí mesmo. Depois eu fiquei curioso agora, depois eu vou pesquisar de onde é essa expressão, né? Se alguém souber, e por favor me explique, né? Apesar de que eu tô achando que seja latim. Bom, enfim, para deixar bem claro, ele só fala isso pra minha esposa porque ele estava apaixonado pela Rita,
E ele estava meio que se tornando mais brasileiro, né, por causa dela. Bom, enfim, então o engenho é essa questão que falta, especialmente no século XVIII, para pessoas que são vistas que inferiores a gente, que não chegam a ser gente, né? Então, muito comumente eles ficavam doentes. E isso é só para esses aqui, porque para os que trabalhavam nas minas, a gente tem que lembrar que eles estão dentro de uma mina, dentro de uma caverna, ou seja, passam a maior parte do tempo no escuro. Além do mais, ficam em locais com baixa quantidade de oxigênio. Como iluminação, a gente só tinha o fogo, ou seja, o oxigênio que já era baixo estava sendo queimado pelo fogo. E para piorar, a gente tinha um risco constante de desabamento e de rompimento das barragens, né? E já que a gente falou de rompimento da barragem, só para refrescar na memória de todos, historicamente falando, é recente o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, apesar de que as pessoas em geral já esqueceram. Então, só para lembrar vocês que houve o rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana. Bom, voltando a falar da mineração deste século, mais especificamente a mineração do ouro, porque, por exemplo, a do diamante, eu já contei mais ou menos a história e mais ou menos as mesmas coisas que valem para a mineração do ouro, valem para a do diamante. Para quem não se lembra, a mineração do diamante está em alguma parte dos vídeos em que a gente fala sobre os povos africanos. Para quem não viu, agora está sabendo, por favor, vá lá ver. Deixa eu lembrar que... Pronto. E as outras pessoas, só para vocês saberem, né? Quem eram? Eram geralmente senhores de escravo, eram esses fiscais aqui, e eram os tropeiros, que tinham as tropas de mula, por isso tropeiros, que costumavam comer o feijão tropeiro, né? E eles carregavam o ouro, geralmente o ouro, né? E na volta, eu creio que costumavam trazer alimentos, enfim, para o Rio de Janeiro. E obviamente a partir dos alimentos para o interior de volta. Eu creio que talvez alguns tivessem trabalhando junto com eles. Mas, bom, enfim. Voltando. Como eu disse, o ouro de aluvião começou a ficar bem escasso. O ouro das minas, como a gente está falando de uma prática nem um pouco sustentável, também começou a se tornar escasso, né? E já que eu falei na questão da sustentabilidade, eu quero só abrir um parênteses para falar da questão ambiental, porque eu acho extremamente importante a questão ambiental, que é uma questão que foi ignorada pelo Brasil desde que os portugueses chegaram. Deixa eu ver todos os momentos da história do Brasil, né? Quer dizer, desde a primeira forma de ganhar dinheiro com o Brasil, a gente não tem essa consciência ambiental, né? Com a extração do pau-brasil, que está em extinção, né? Bom, o que acontece? Para começar, a gente está falando de uma rápida urbanização, muita gente chegando, então a gente tem um grande nível de desmatamento. A gente está falando de criação de barragens, a gente está falando de fazer minas, né? Então a gente tem um desmatamento muito grande e a gente também está falando do garimpo que utiliza o mercúrio. Então muitos rios foram contaminados com mercúrio, ou seja, a gente não só tem desmatamento, como também tem envenenamento do mercúrio por vários seres vivos, né? Não fala apenas dos homens, porque os seres humanos eles têm a mania de achar que tudo está girando no umbigo deles. Os seres humanos eles têm esse péssimo hábito. Então eu quero lembrar que isso significa a morte de muitos animais que
pelo menos para mim, são tão importantes quanto qualquer outro animal, ser humano ou planta, né? E a gente está falando também a morte de milhares de plantas, só para refrescar isso na memória e aproveitar para deixar bem claro para as pessoas que não param para pensar nisso, que a gente sempre deve não pensar apenas no outro como o ser humano, a gente também deve pensar no outro como o animal, como a planta, como todo e qualquer ser vivo, né? Porque é vida, não importa o que seja. Fechando parênteses dessa questão ambiental, mas então quer dizer que o ouro iria começar a acabar. E essa baixa da produção levou a coroa portuguesa a pensar o quê? Então deram um jeito de contrabandear o ouro. O que a gente vai fazer então? Decidiram criar um imposto que foi chamado de finta. E ele, o que acontece? Para uma determinada região, ele seria cobrado por região, né? Uma região lá determinada, creio que pela Intendência das Minas. E aí ela seria cobrada inicialmente 30 arrobas de ouro. 30 arrobas um arroba, para quem não sabe, dá aproximadamente 15 quilos. Deixa eu ver aqui quanto é que são 30 arrobas, 400 quilogramas. E aí depois de atingido isso, seriam cobrados, deixa eu ver, 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilogramas. Portanto, a gente está falando de uma quantidade muito grande de ouro, mesmo que seja anualmente, é muito grande, ainda mais para uma produção que está decadente. Só que você não é assim exatamente obrigado a pagar, senão a gente não teria o contrabando, senão a coroa não estava desconfiando do contrabando. Então o que eles fizeram para garantir que a região iria pagar esse imposto? Ela iria fazer um negócio que chamaram de derrama, que é basicamente o seguinte: se você não tem ouro para pagar, não tem o dinheiro para pagar, não tem problema nenhum, a gente pega aqui esse armário que tá bonito, essa mesa, enfim, a gente vai pegando as suas coisas até dar o valor necessário, né? Então, né? Na verdade, tem até uma tirinha que é bem interessante sobre a derrama, né? Obviamente não era da época, porque a gente está falando de liberdade de imprensa, que é uma coisa que no Brasil só vai existir mesmo com Dom Pedro II, que é um cara extremamente incrível, na minha opinião, né? Em vários pontos. Tirando um único jornal, que é o Correio Brasiliense, que era de um brasileiro, falava sobre o Brasil, só que era publicado na Inglaterra, portanto, o Dom João VI, que era quem estava governando na época, não podia fazer nada com ele, além de comprar o jornal para diminuir as críticas. Bom, o que acontece? Essa tirinha, ela na verdade tem dois meio que soldados, né? Um cobrador de impostos, né? E um cara lá, e o cara fala mais ou menos o seguinte pra eles: vocês já levaram tudo de mim, não tem mais o que eu dar. Aí o cobrador de impostos, olhando pra ele, fala: você ainda tá com as roupas, só pra vocês terem assim uma ideia de como é que era. Enquanto tava eu não sei, eu creio que muito provavelmente tinha assim esse cuidado. Mas realmente estaria difícil. Você já sabe que você não era a pessoa ideal para sair procurando ouro. Bom, então o que acontece? Já vou lembrar. Ah, sim, me lembrei. O ouro, né? Aliás, enquanto eu tava estudando aqui para fazer o vídeo tudo bonitinho, né? Num vídeo de um professor de história, que agora eu não faço a mínima ideia qual era Alicerce da História, o canal, para quem tiver curiosidade. Alicerce da História, o canal, para quem tiver curiosidade, né? Agora eu não sei qual é o nome do professor.
Ele disse que, na verdade, a derrama só houve uma vez. Porque na segunda vez, a coroa portuguesa soube que, por causa da derrama, as pessoas ficaram extremamente descontentes e fizeram Inconfidência Mineira. Então, na segunda vez, eles não fizeram para acabar com a Inconfidência Mineira, da qual, se vocês quiserem, eu falo sobre ela depois. E no caso, desistiram de fazer a derrama, né? Começaram a negociar com os mineradores para evitar uma possível perda da região que produzia ouro, né? Bom, extrair ouro no caso, porque o ouro quem produz é a natureza, né? Então eu creio que o termo correto seja extrair. Bom, assim, e já que eu já falei desse assunto, né? E se vocês também tiverem curiosidade, é só escreverem aí que eu posso também falar sobre o Chico Rei e sobre a Chica da Silva, que são dois personagens muito conhecidos da história, dessa parte da história brasileira, né? Popularmente, nessa região. Mas que eles não têm exatamente uma ligação com a capoeira, então eu não vou falar. E agora não vou mentir, eu falei tanta coisa hoje que eu não lembro agora se eu falei da razão da música de capoeira, de não ter uma música de capoeira falando sobre a mineração. Então, até alguém me lembrar, por via das dúvidas, né, eu vou falar de novo. A capoeira, ela no caso, floresceu A capoeira, como eu já disse, a gente não tem como saber de onde é que ela surgiu, né? A gente só pode saber no momento, a gente sabe até hoje onde ela floresceu. E foi no Rio de Janeiro, Salvador e em Recife. 3 cidades, eu tenho quase certeza pelo menos que Recife era uma cidade portuária, né? E 3 cidades extremamente importantes, porque Recife, ali Salvador foi a primeira capital do Brasil. Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, só foi trocada no século XX pelo Juscelino Kubitschek, né, por Brasília, no caso. Deixa eu lembrar aqui. E no caso, Recife foi a capital do Brasil holandês e não é à toa, né? Até porque a gente está falando da capitania que até o Brasil chegar à invasão dos holandeses, é a capitania que dava mais lucro para a coroa portuguesa, né, com a produção da cana-de-açúcar. Então a gente não tem pelo menos até então a gente não tem o conhecimento de que teria florescido em Minas. Eu não vou dizer que não havia uma capoeira mineira, porque a capoeira, como eu tenho certeza que já disse, ela era meio que única em cada canto. Você tinha a capoeira baiana, a capoeira de Recife, a capoeira do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se havia em outros cantos, porque eu pretendo pesquisar e descobrir mais sobre o tema para a gente conversar em outros vídeos, né? Mas então a capoeira não floresceu em Minas Gerais. Talvez tivesse florescido, mas assim como a capoeira do Rio de Janeiro não teve continuidade, né? E talvez como a capoeira do Rio não tivesse músicas, que a música na capoeira do Rio era uma coisa inexistente, essa questão musical era muito mais forte na capoeira baiana, né? Então talvez por isso a gente não tenha músicas que falam sobre a mineração, né? É uma teoria minha, da qual no momento eu não tenho como comprovar, até porque eu não estava vivo no século, até porque eu não estava vivo quando foi criada a capoeira, nem durante todo o período da capoeira, até o dia em que minha mãe me colocou nela eu não faço a mínima ideia com que idade, mas eu sei que foi com 4 anos pra frente. Bom, agora eu creio que eu falei tudo. Vou reafirmar meu pedido de que vocês compartilhem esse vídeo, né? De que vocês vão lá dar visualizações para o vídeo que eu vou colocar assim que eu clicar em concluir. Eu já vou estar indo colocar este vídeo no
já vou estar indo colocar esse vídeo no YouTube, aí vocês dão visualizações pro meu vídeo, deem like, eu não sei outra coisa que vocês possam fazer, né? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, e se não é inscrito, suponho que você não saiba qual é o nome do canal. O canal se chama Papo com Grilo, a imagem são dois capoeiristas jogando, que no caso é uma pintura de Caribé para quem tiver curiosidade, pelo menos até onde eu sei é de Caribé. Bom, por hoje é só, pessoal. Amanhã o que pretendo falar sobre é a parte da pecuária, né? A história da pecuária. Amanhã não, desculpe-me. Próxima semana eu pretendo falar sobre a história da pecuária e tudo, né? E é só isso mesmo, exceto, claro, que vocês peçam para eu falar da revolta da Vila Rica, Guerra dos Emboabas, sobre a Chica da Silva, o Chico Rei, sobre... esqueci de alguma revolta da Vila Rica, eu falei ou foi Inconfidência Mineira que faltou? Agora eu não sei. Exceto que vocês peçam que eu falarei com todo prazer, porque eu adoro falar de história, né? Apesar dessas histórias não serem exatamente relacionadas com a capoeira, né? São histórias interessantes da gente se conhecer, né? Então, se alguém quiser, por favor, escreva aí no vídeo mesmo, ou escreva para mim no privado, né? No Messenger, ou quem tiver meu WhatsApp pode escrever no WhatsApp também, né? Enfim, ou no vídeo do YouTube para deixar lá uns comentários, né? Para ter comentários nos vídeos, né? Enfim, é só isso. Agradeço todos os elogios, tanto ao meu vídeo de hoje, quanto aos vídeos anteriores, quanto a quem estiver elogiando meu desenho aí. E também especialmente ao meu cabelo. Até a próxima quinta-feira e boa noite.